Então, o que nós estamos pensando é o quê? Em que medida o trabalho que eu faço promove a conscientização dos alunos. E eu estou, de fato, mostrando aí que não tem promoção da saúde sem conscientização, né? Você não tem. Você não promove a saúde se você não proporcionar conscientização, né? Agora, muitas vezes a conscientização ela é confundida com informação, né? A conscientização ela é tida como um sinônimo, às vezes, de disseminação da informação, tá? Disseminação da informação. Então, aí, a gente escuta assim, a gente precisa conscientizar, né? Nós vamos ter que conscientizar que está voltando as doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, por exemplo. Então, para conscientizar, vamos fazer um folheto e distribuir o folheto para a população. Então, aí, vamos botar uma faixa lá na rodoviária, na praça central, assim, a dengue mata, põe a faixa, porque é preciso conscientizar a população, né? Aí, nós aqui da geografia, né, então, a semana do meio ambiente, então nós vamos conscientizar, aí faz uma camiseta, né? O curso de geografia faz uma camiseta, tal, escreve lá, defenda o meio ambiente. Então nós estamos conscientizando, né? A Beatriz está falando que a gente utilizava muitas reportagens de jornais. Veja, por exemplo. Qual o exemplo, Beatriz? Fala aí. No SESI, e acho que isso foi o mais crítico que eu tive. Ai, Jesus de Nazaré! Desconjuro, pé de pato, mangalou 3 vezes. A Veja, né? A revista Veja, exatamente. Muitos professores acham que a revista Veja é uma revista crítica, né? Ela é uma revista assim, de esquerda. Vê se tem cabimento a um negócio desse. Tem pessoa que sequer abre o livro didático, fica só na apostila e olha lá. Paulo Freire está bem longe dessa realidade, com certeza. Sem dúvidas. Sem dúvidas, né? Não há dúvida que o pensamento conservador é o que predomina nas escolas. E nós não vamos falar de outra escola. A nossa escola, a Unesp, ganhou o Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou a eleição entre os professores, né? Nós temos professores da Unesp que nunca entram dentro da biblioteca, que não abrem um livro, né? Não valoriza a cultura do livro, né? Então, a gente tem que olhar para nós mesmos e ver o pensamento crítico, ele ainda é minoritário, né? Predomina, então, a reprodução de práticas, né, de dominação. Então, vocês estão sentindo na pele o que a gente discutiu aqui em algumas aulas sobre as aulas remotas, né? E eu disse lá no começo que o problema não é a tecnologia, né? Mas através das aulas remotas, talvez essa relação professor-aluno e a concepção de educação fica mais visível, né? Então, chocou muita gente. Aquilo que na aula presencial é a mesma coisa. Então, eu vi as reclamações dos alunos no conselho do curso. Não, porque é muita leitura, é isso, é aquilo. Mas eu perguntei, mas não é assim na vida presencial? É a mesma coisa. Só que através da aula remota, por esse veículo aqui, mais precário, essa concepção chamou os olhos, né?
Sim, a maçonaria é fortíssima. Já tem 3, 4 gestões da direção dessa faculdade que é decidida na maçonaria, né? Todos esses diretores, todos maçons, tudo maçom, tudo maçonaria, né? E então eles decidem o futuro da nossa universidade dentro da maçonaria, né? É isso que acontece. A maçonaria é fortíssima dentro da Unesp, né? E é fortíssima no interior de São Paulo, né? Então, você veja o que significa isso, né? Na maçonaria só entra homens, reunião de meninos, as meninas não podem entrar, só aí já não precisa dizer mais nada, né? Uma reunião que a mulher não pode entrar, né? É uma reunião secreta que os homens que fazem sei lá o que lá dentro, né? Então, é só para a gente ter, de fato, a dimensão de que é, a gente é uma concepção minoritária, né? O que prevalece é, fala que eles tomam sangue de bode. Parece que os maçons têm alguma coisa com bode e a coisa é meio forte, viu? É o segredo deles. Os caras são poderosos, eles mexem com bode mesmo, já ouvi dizer. Tanto é que o master lá é o bode velho, né? E, bom, de qualquer forma, o, a gente tem é preciso ter clareza que é um trabalho, né, assim, de uma concepção que não é hegemônica, né? O Matheus pergunta se a concepção do Freire está presente na base. Nós vamos tratar disso, né? Também em agosto nós vamos olhar para essa base, né? Porque a base ela está organizada em competências e habilidades. Competências e habilidades, né? Então, é a educação por competências, o que é altamente criticado, né, por os marxistas, né, a pedagogia histórico-crítica, por exemplo, a, a educação por competências, né? Mas, eu olhando aquele documento, né, eu vejo que o pensamento crítico, porque para mim é a gente olhar para a conscientização, né? Então, existem competências apontadas ali na base que têm como objetivo levar o protagonismo dos jovens. E, portanto, a questão do senso crítico e da sua participação na sociedade, né? E esse é o cerne do pensamento do Paulo Freire, né? Então, nós vamos depois desembocar para a base e olhar para ela criticamente, né? Porque ela é o documento oficial, né? Gostemos ou não, foi uma luta para conseguir publicar a base, né? Eu participei disso daí, sou criticado por isso, né? E era governo Michel Temer, né? Mas foi uma luta de 20 anos, desde a LDB, depois o Plano Nacional de Educação, e para que se apontasse algumas diretrizes gerais para o currículo brasileiro. Bom, e se não fosse a base hoje, nesse governo de Bolsonaro, você já imaginou? Então, o documento, o, o presidente da República não consegue derrubar esse documento. Não é por decreto do presidente que substitui a base. Porque a base responde a uma LDB, que é uma lei orgânica, que tem a ver com o capítulo da educação brasileira da Constituição, e é aprovado no Conselho Nacional de Educação. Portanto, é uma estrutura que está acima do governo, né? E eu identifico na base alguns fundamentos que são
da concepção do Paulo Freire, mas nós vamos debater isso no mês de agosto, que se aproxima aí. Né? Bom, então eu só queria, para a gente avançar nessa questão aí da concepções de educação, eu separei aqui alguns cartazes de propaganda, né? E para a gente ver por trás desses cartazes que concepção que você tem, né, de educação em saúde. Esses dois cartazes que vocês estão vendo, eles são da década de 30. E o da esquerda, você tem uma campanha contra a sífilis. Você veja que essa doença sexualmente transmissível, que é a sífilis, ela está de volta, né? Em 2018, nós tivemos 250 mil casos notificados de sífilis no Brasil. É uma doença que tem remédio gratuito no SUS, tem cura, se... Bom, primeiro que tem prevenção, né, que é o sexo seguro, é o uso da camisinha, toda essa coisa. Mas contraindo a sífilis, que é transmitida por uma bactéria, tem um remédio que vai matar essa bactéria. Né? E o tratamento mal feito, o que acontece? Você toma esse remédio e logo passa os sintomas, porque a sífilis parece que você está com sarampo. Aparece uma série de feridinhas assim no corpo. Numa primeira fase, isso aparece nos órgãos genitais, né? Então, no pênis tem feridas. Então, no caso do homem, é mais visível, ele tem sífilis, porque vai estar lá no pau dele a ferida, né? E nas mulheres, às vezes, é interno da vagina, então não é visível. É uma ferida que não coça e não dói. Então, a bactéria vai se aproveitando disso, porque como você não tem dor, não coça, tem gente que vai deixando essa ferida aí, vai ficando tal. Depois, uma segunda fase, é como se tivesse sarampo, assim, tem nas mãos, nas costas, cheio de feridas tal. Aí a pessoa vai e toma o remédio, some as feridas. Ele não completa o tratamento, para de tomar o remédio e a bactéria vai se instalando. Aí o problema é quando a sífilis atinge a fase 3, porque para curar vai levar uns 40 anos. Entendeu? Ela vira uma doença, ela cronifica. E essa bactéria vai atacando os ossos, a cartilagem, ela é deformante, até o último estágio que a bactéria chega no cérebro da pessoa e gera uma demência. Então é gravíssimo, gravíssimo. A sífilis, na fase final, a pessoa fica louca, né? Vai parar no hospício. Então, não tem cura. A bactéria já toma conta do corpo inteiro, né? Então, você imagina, no pleno século XXI, um país chamado Brasil, né, que estamos aí arrastando com a Covid, surto de dengue, leishmaniose humana, que é uma péssima notícia, tuberculose crescendo por causa da fome, volta a tuberculose, e as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, eu jamais imaginei, gente, depois de velho, morar num país tão cheio de problemas. Nós estamos voltando para o século XIX, muito triste. Mas olha só esse cartaz do século da 1930, esse da esquerda: sífilis, treparsol, tratamento sem infecção, sem dor, sem dieta, unicamente por via bucal, tolerado até pelos recém-nascidos. Eu quero que vocês façam uma análise desse cartaz. Quem poderia pegar a voz aí, em vez de escrever,
comentar sobre esse cartaz? Hein, pessoal? Que mensagem visual ela está passando aí? Qual a concepção que você acha que tem de educação aí? Quem se habilita? Legal, o William Miacá está lembrando, muito bom, William, que a gente já discutiu em aulas anteriores algumas concepções, né, que você tem a higienista, sanitarista e tem a da promoção da saúde, né? Então, são concepções de, de saúde pública, né? A concepção higienista, o William, então, que características que ela tem? Qual é a solução? Então, lembra, um quadro que está umas 2, 3 aulas atrás, que eu mostro lá. Você tem qual é o objeto? Qual é o objeto em questão ali? Qual é a tecnologia para enfrentar o problema, né? E aí? Ó, vai cair na prova isso daí também, hein? Eu vou botar um cartaz e vamos fazer uma análise. Quem se habilita? Quem, Ô, por professor, favor, alguém que usa a voz. Sabe o que demora para cair no chat aqui para mim? Se tem alguém escrevendo, às vezes demora. Tem um atraso aqui, não sei. Quem pode arriscar? William, Miacava. oi, Raul. Bom dia. Bom, É, talvez o objeto dessa política higienista, né, de educação seria a questão da doença mesmo. E eu acho que também tem a ver com a questão hospitalocêntrica, né, que é imposta, assim, pra gente, essa questão do médico, né, da doença, da política higienista de educação, que também é apresentado dentro das escolas durante nossa formação. E que não trabalha a questão da promoção da saúde, né? Como a gente já discutiu bastante. Não sei, eu consigo linkar essas. legal. Isso aí. Você veja, o objeto é a doença, sífilis, né? E o cartaz está fazendo propaganda de um remédio, que é Treparsol, né? Então, a solução é o remédio, é a tecnologia médica, né? É isso aí. Agora, visualmente, o que que nós temos? É uma pantera negra, né? Você veja, o sífilis, uma pantera negra, né? Porque eu não achei, eu queria ter mostrado uns outros cartazes, porque tem várias teses sobre essa concepção de educação, de a mensagem ligada à sífilis, porque havia muito preconceito contra as mulheres, as prostitutas, principalmente, né? Como se elas fossem, assim como para o HIV, então fala, essa daí tem a ver com o mundo gay, todo um estereótipo, né? A sífilis, ela, ela tinha todo um estigma ao redor do sexo, né, depravado, na casa de prostituição, porque, como eu disse, um homem com sífilis, isso é visível no corpo dele, né? Nos órgãos genitais. E, às vezes, a mulher está com sífilis e você não sabe que ela está com sífilis, né? Então, tem uma mensagem subliminar aqui também, né, da pantera. Mas ela mata, ela é perigosa, né? E, né? Então, você veja, o que que a gente vai estar pensando as concepções que estão por trás disso. Agora, veja que interessante o cartaz da direita. 1930 ainda pedia para lavar a mão, hein, gente?
Você veja que hoje, usar máscara tem que lavar a mão. Então, a gente tem uma campanha aqui, ó, o perigo das mãos sujas. Difteria, febre tifoide, tuberculose, desinteria, cólera e vermes. Tudo tem uma relação, né, com a mão lavada. Aliás, já tem pesquisa, já tem professor, porque eu sei lá, no meu contato com o pessoal da Faculdade de Medicina, né, lá de Botucatu, eles estão estudando a queda de uma série de doenças. A Covid está trazendo a queda de uma série de doenças, né, que a gente já comentou. Por exemplo, o acidente de trânsito caiu 50%, óbitos, né, por conta disso. Mas doenças muito simples, que simplesmente lavar a mão já resolve uma série de coisas, né? Então já tem gente estudando esses impactos, né? Mas aí, esse daqui, você tem uma campanha da Secretaria da Saúde e Assistência Pública do Estado da Bahia. Você acha que isso aqui é a mesma que essa da esquerda ou muda alguma coisa? O que vocês acham? Outra pessoa que não seja William Miyakawa, quem que pode? Quem arrisca aí, pessoal? Hã? Poxa, eu acho que esse segundo aí tá falando da prevenção também, né? Quem que está falando? Leonardo. Leonardo. Sim. Você veja que aqui já é uma concepção sanitarista, né? Há uma visão de preventiva, né? Sem dúvida. Só que, Leonardo, dá uma olhada, essa figura aqui, essa mão apontando, tal. Pensa lá nessa questão do objeto. O objeto, você falou, é a prevenção, né? Mas qual é a tecnologia? Qual é o procedimento para enfrentar os problemas, né? Aqui nesse primeiro é a medicina, é o remédio, né? A concepção hospitalocêntrica, médica, né? E aqui a gente está falando que é da prevenção, mas qual é a ferramenta principal para enfrentar o problema aqui? O que você acha? Bom, pelo que eu entendi da imagem, parece que é uma maneira de promover a conscientização acerca da importância da lavagem das mãos, né? Conscientização. É. Através da campanha, né? Você tem uma campanha sanitária, né? Então, aí que vem a discussão. Você veja, o Leonardo usou a palavra conscientização. Então, vamos terminar a aula perguntando se a gente cria uma conscientização com essa campanha, né? Então, se eu faço uma campanha que eu jogo a responsabilidade para o cidadão, é preciso lavar as mãos, né? Agora, vocês viram que tem lugares que não tem nem sabão, né? Bom, primeiro que a dona Sabesp está querendo cortar a água de quem não pagou a conta. Vocês estão sabendo disso, né? Então tem todo um movimento, até o Ministério Público, para que a dona Sabesp suspenda esses processos, para quem não está conseguindo pagar a conta, porque se eu estou no meio de uma pandemia, eu preciso lavar a mão, na casa não vai ter água, o cara não pagou a conta de água. E a gente tem visto um trabalho interessante nas favelas, por exemplo, um pessoal que faz sabão, né? Você pode fabricar o sabão do resto do óleo, né? Do óleo de cozinha, pode virar sabão. E aí o pessoal produzindo sabão e distribuindo na comunidade sabão, né? É legal, a sua avó faz o sabão, né? Tem um jeito de fazer o sabão, né? Do óleo, que é legal. Você veja, então, essa campanha está falando, olha, olha o perigo das mãos sujas.
você tem que lavar a mão, né? Então, essa campanha, ela provoca conscientização? Ou ela está culpabilizando o cara que não lava a mão? Ora, às vezes, o cara que não lava a mão, ele não lava a mão porque ele não quer, né? Quer dizer, ele está num contexto social que tem uma série de dificuldades ali. Lavar a mão é a última coisa que ele vai pensar, né? Porque ele tem outras coisas de sobrevivência para cuidar, né? Então não é porque ele é porco, ele não quer. Então, né? Então é, é isso que eu quero que a gente pense, né? E como que eu promovo a conscientização, né? Então eu estou informando aqui, ó, se você não lavar a mão, cara, você pode ter difteria, febre tifoide, tuberculose, desinteria, cólera, vermes. Uma visão simplista do problema, né? É porque é assim, você devolve para a comunidade o problema, mas você não compreende o contexto social, né? O que é isso daí, Williams, que você está postando aí? Hã? Lava uma mão, que legal. É do Castelo rá. Lava a mão, nananina, lava a mão, nananina. A gente tem um trabalho feito de ensinar as crianças a lavar a mão, escovar dente, né? E isso existe até hoje, e o Williams lembrou do Castelo rá, que ensina a lavar a mão, né? Não que isso não seja importante, é lógico. Como é que, qual é a melhor forma de fazer a escovação do dente, passar fio dental, como é que lava a mão, né? E a gente aprendeu a lavar a mão com a Covid, né? Não adianta você, em 5 segundos, lavar a mão, né? Você tem que gastar mais de 1 minuto lavando a mão, você tem que cuidar de... Tem partes da mão que, de repente, você lavou a mão e não fez a higiene que precisava, né? Então, teve todo um processo de campanhas de higiene, né? E esse cartaz que é da década de 30, ele está aí até hoje. Assim como essa concepção médica está presente e a campanha sanitária também está presente, certo? Então, não que essas práticas sejam imbecis, tem que jogar fora, né? Mas elas têm uma ação limitada. E aí, mesmo o do Castelo rá é para crianças em geral, mas é uma criança da classe média, né? Porque uma criança lá num certo bairro precário está assistindo lá o Castelo rá, mas ele não tem sabonete na casa dele, né? Bom, aqui eu pus essa foto do Zé Gotinha, que é uma campanha para vacinação, né? E gente, eu acho tão feio esse boneco, meu Deus do céu. Eu teria um pesadelo. Acho que se eu fosse criança, eu ia chorar na frente do boneco desse. Muito feio, né? E vocês não acham? Eu não sei qual é a efetividade do Zé Gotinha, mas todo mundo aqui conhece o Zé Gotinha, né? Conhece o Proerd e o Zé Gotinha. E o Zé Gotinha está aí. É horrível o Zé Gotinha. Jesus de Nazaré. Ele é muito feio, né? Então, essas campanhas se faz mal, nossa senhora, tem que vir, a hora que vier a vacina do corona, vai vir o Zé Gotinha para dar o vacina do coronavírus, né? Mas você veja a ideia do Zé Gotinha,
É uma campanha para chamar atenção. Mais ou menos se você pendurar uma melancia no pescoço, teria talvez o mesmo efeito. É para chamar atenção, né? Então você pendura uma melancia no pescoço e fica chamando atenção que precisa. Então, isso é conscientizar, ou é um meme, né? Por exemplo, é bem interessante essa ideia de que o meme conscientiza, né? O meme é uma mensagem que se replica, né? Como se fosse um vírus na internet. Ah, virou meme. Então é uma notícia, uma imagem, um fato que dissemina como se fosse um vírus pelas redes sociais, né? E vira um meme. Então, chamar a atenção é conscientizar. O meme chama atenção, né? Raul, Diga. também sobre essa questão da conscientização, não sei, eu acho que também vem a questão da política a política do medo, né? Ela anda junto com essas questões sanitaristas, higienistas e, e que culpabilizam o indivíduo, né? Sobretudo, assim, sobre as ações e tal. Não sei. Isso mesmo. Exatamente. Então, assim, através do medo, né? Da culpabilização, então você joga a responsabilidade no sujeito. Você tem que lavar a mão, né? Você está conscientizando, você está culpando o cara que não lava a mão, né? Então, que medida isso é conscientizar ou você está jogando a responsabilidade nas costas, né, do... Igual, teve um meme, né? Não teve um meme esses dias que achei o máximo, a entrevista do líder grevista dos metroviários no jornal da Rede Globo SPTV de manhã lá, né? Vocês viram? O imbecil do jornalista, né, pergunta para o líder: Você não acha o fim da picada? Você, né, está fazendo greve no meio de uma pandemia, as pessoas morrendo, outras precisando ir trabalhar e vocês fazendo greve, né? Aí o líder sindical pegou a palavra, eles não conseguiam cortar ele, foi ótimo, né? Ele falou: Não, o fim da picada é os 50 homens mais ricos do Brasil terem ficado mais ricos ainda durante a pandemia. E por que que tem que jogar nas nossas costas, culpabilizar os trabalhadores de todos esses problemas, né? Então nós estamos lutando para manter a nossa qualidade de vida. O fim da picada é os 50 mais ricos terem ficado mais ricos ainda durante a pandemia, né? E ele ficou sem conseguir responder. E virou um meme essa notícia, né? Mas essa história de que culpabilizar o trabalhador, culpabilizar o pobre, porque ele é doente. Então, isso não é conscientização, né? Tá certo? Então, eu estou pondo essas imagens como provocação. E, para terminar, a última imagem que eu ponho é essa aqui, ó, que, que é na prefeitura de Fortaleza. Aliás, o Nordeste é o máximo, né? Tem coisa legal no Nordeste. Bom, não é à toa que lá o Bolsonaro apanha feio, né? Mas o povo tem um nível de conscientização, né? O paulista, né, o sulista, os caras se acham o estado mais desenvolvido do país, né? Mas é nesse estado que o, você tem um pensamento muito conservador e muito forte, né? Então, no começo da aula, a gente estava falando como nas escolas ainda predomina muito o pensamento conservador, que se quer, bom, o Paulo Freire é absolutamente minoritário dentro dessas escolas. Mas isso que o Williams tinha dito no começo da aula não é verdade no Nordeste.
No Nordeste a gente tem muitas experiências, né, de numa perspectiva crítica, né, da escola. Então, nós temos um cartaz que é jovens de um programa, chama Jovens Articuladores da Saúde. Tá? O prefeito da cidade, que ele vai dar aula magna, olha o tema, protagonismo juvenil e promoção da saúde. Então, você veja, é um programa da Prefeitura de Fortaleza, né? E, e aí você tem essa campanha. Eu pergunto qual é a mudança dessa campanha em relação ao Zé Gotinha, em relação às outras cartazes que eu mostrei. O que vocês veem aí? O que muda aí? Professor, eu Oi. acho que as outras, né, é mais no caráter informativo e culpabilizador. Já nessa propaganda, não é uma propaganda, tipo assim, não configura como uma propaganda porque não vende nem de ser, tipo assim, como eu posso falar? Não é culpabilizadora, né? Ela é uma propaganda de um evento que vai ter, que vai promover uma conscientização. Então, as informações dessa propaganda não são diretamente relacionadas a problemas de saúde, etc., né? Mas é sobre um evento que vai acontecer relacionado à saúde. Então, eu acho que o que acontece dentro desse evento seria dentro do caráter mais conscientizador. Então, por que ele tem essa... o objeto é a conscientização, né? Enquanto o da sífilis era a doença, aí você tem como objeto a conscientização. Só que essa conscientização, Beatriz, ela vai ocorrer a partir de que processo? Qual é o processo que está sendo tá se convidando, né? O cartaz é quase um cartaz convite, mas um convite a participação em qual processo? Não vou saber não, professor. Quem ajuda? Quem... Seria a promoção da saúde? Sim, mas essa promoção, olhando para os elementos constitutivos do espaço que a gente discutiu na aula passada, quais são os sujeitos protagonistas que estão sendo convidados a participar? Né? A juventude, né? Juventude, exatamente, jovens articuladores. Então, assim, você está chamando. Vou voltar para a aula passada, os sujeitos, os homens, firmas, instituições, não é isso? Aquela questão. Quando eu olho no cartaz anterior, o sujeito aqui, ó, é o médico. É o médico. Aqui você tem o sanitarista. Aqui, socorro, é o Zé Gotinha. Né? E aqui eu estou chamando um cidadão para participar, e é um cidadão especial que é o jovem. Então, ela protagonismo juvenil e promoção da saúde, ou seja, é a produção da saúde pela mobilização dos jovens, né, que são articuladores da saúde. É eles que vão produzir socialmente a saúde. Percebeu a diferença? Professor, eu acho que isso também está muito ligado com a própria visão e posicionamento, acho, das pessoas. Por exemplo, que nem o senhor falou, né? O pessoal do Nordeste e o pessoal do Sudeste e Sul, que no Sudeste e Sul a gente é muito mais individualista. Então, se você tem um problema, você vai ao médico, né? Você enquanto indivíduo. Já eu acredito, e pelo que eu tenho estudado sobre o Nordeste também, tem mais uma construção de comunidade. Então, esse articuladores da saúde, eu acho que pelo nome, né? Seria mais para promover a saúde dentro da própria comunidade juvenil
e também fora dela, né? Então, Tá. eu acho que essa construção que é diferencial entre as duas culturas, É. né? É lógico assim que em São Paulo, né? Lógico que tem São Paulo, Paraná, Santa Catarina, movimentos populares, movimentos sociais, tem também, não é só uma questão regional, né? Mas numa escala nacional, a gente tem muitas experiências populares, né? E nos estados nordestinos, que você tem uma questão das comunidades rurais, né? É, sim, as próprias comunidades que vão encontrar. A gente viu relatos durante a Covid de como as próprias comunidades de favelas, por conta própria, sem a ação do Estado mais efetivo, a comunidade segurou a pandemia. Eu falei, a comunidade produziu o seu próprio sabão, distribuiu o sabão para os vizinhos, porque não tinha material para lavar a mão, né? Então, assim, essa força popular transformadora, né? Que você mobiliza na promoção da saúde, né? Eu vou disponibilizar esses cartazes também lá na pasta da aula, né? Mas nós temos, tem que colocar novamente aqui, também tem muito material, tem muitos artigos sobre esse tema, tá? Para os maiores interessados, eu vou disponibilizar 2 artigos: Educação e propagandas sanitárias, né? Desdobramentos da formação de um sanitarista brasileiro na Fundação Rockefeller. Então, a década de 30, você tem uma educação em saúde, né, formada no Brasil sobre uma influência americana e muito investimento da Fundação Rockefeller, né? E a saúde na escola, um breve resgate histórico, né? São 2 artigos que eu vou disponibilizar para vocês, né? Porque você tem gente estudando isso. Então, terminamos aqui com essa grande pergunta, né? O que é como que eu desenvolvo um trabalho para conscientização, né? Quer dizer, se eu não vou, só para terminar a aula respondendo provisoriamente essa pergunta, a conscientização, segundo Paulo Freire, você não conscientiza, o aluno está sentado ali te ouvindo e eu vou abrir a cabeça dele, eu abro a cabeça dele e enfio a conscientização dentro da cabeça dele, né? A conscientização se forma pelo próprio aprendiz, né? Eu tenho que mobilizar o aprendiz para que ele forme a sua conscientização. Eu não posso formar a conscientização por ele. O que eu posso, como professor, é fornecer ferramentas para que ele se provoque e seja sujeito da sua própria história, né? Então, o último cartaz que fala do protagonismo juvenil, você veja, Prefeitura de Fortaleza, como eu queria que tivesse, por exemplo, Prudente, um prefeito que vai dar uma aula magna para mobilização dos jovens, para os próprios jovens cuidarem da sua própria saúde, e você vai empoderar essa juventude, né, para transformar a realidade, né? Então, é um pouco nessa perspectiva, né, a conscientização se forma pela sua própria experiência, é a sua experiência. Certo? Alguma pergunta? Alguma observação? Hã? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Legal.
Beatriz, então, eu peço, por favor, respondam quem chegou depois, ó. Nós vamos terminar agora mais cedo. Você tem ainda 40 minutos da aula de Geografia da Saúde. Responda na sala de aula lá, Google Class, a pergunta da produção do espaço da escola, os elementos, né, constitutivos. E assista 15 minutinhos de algum vídeo que está lá pendurado na pasta também do Google Drive, da aula 5. Vários videozinhos e principalmente o primeiro que vai falar do Paulo Freire, como que a pergunta que nós vamos retomar na próxima aula, como que o Paulo Freire vai amadurecendo na trajetória dele o conceito de conscientização. Tá? Então, nas primeiras obras tinha uma certa característica, e essa ideia vai amadurecendo na obra dele, e é um conceito estudado, né, no mundo inteiro, né? O Pedagogia do Oprimido é o terceiro livro mais lido, mais citado nas escolas, nas universidades do mundo, né? Então, é um reconhecimento assim, foi Paulo Freire que desenvolveu esse conceito tão importante, né, para pensar o currículo da escola, né? E aí nós vamos, como fez a pergunta do Matheus Butler, olhar para a Base Nacional Comum Curricular, como é que isso, de alguma forma, está presente ali, né? E vamos analisar isso tudo e aí no mês de agosto. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, não esqueçam de mim, por favor.